Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Neste nosso primeiro encontro, refletiremos sobre políticas públicas em defesa da vida. Peçamos a Deus que guie o nosso encontro e que possamos estar atentos a tudo que nos diz o magistério da Igreja, para nosso melhor aperfeiçoamento de cidadão brasileiro, que contribui para uma vida proveniente da justiça e do bem comum. Como filhos e filhas de Deus, que nos ama, demos-nos a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Neste ano de 2019, o Hora da Vida tem a responsabilidade de nos unir em oração e voltar o nosso olhar para a necessidade da defesa da vida em todos os âmbitos da nossa vida, desde o íntimo dos nossos lares até a esfera pública. Agradeçamos à Santíssima Trindade, que sempre nos orienta no caminho do bem e nos quer atuantes na história, como pessoas participativas e não alheias àquilo que está diante dos nossos olhos. Rezemos juntos a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Depois de invocarmos a presença do Espírito Santo, abramos os nossos corações para que possamos ouvir, meditar e refletir sobre os temas do Hora da Vida. Façamos a oração de São Francisco de Assis para vivenciarmos melhor a graça deste encontro. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, que a vossa graça sempre nos acompanhe. Abra nossos olhos para vermos a verdade, nossos ouvidos para escutarmos aquilo que edifica. Toque nossas mãos para sermos solidários com quem espera de cada um de nós uma partilha e faça o nosso coração sentir o clamor daqueles que precisam de auxílio, de esperança e de paz. Senhor, estamos aqui reunidos porque confiamos em vós e em vós esperamos. Que a nossa vida seja um testemunho que alcance a muitos que não estão conosco. Que a nossa decisão seja a mesma de Cristo e a nossa escolhida a mesma de Maria. Que nossas práticas sejam verdadeiras e edificantes. Amém.
houve ainda uma discussão entre eles sobre qual deles devia ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. É visível que muitas pessoas ficam indiferentes quando ouvem falar de política, como se isso para elas ou para nós não fosse importante. Sabemos que nossa realidade vai bem quando nossos governantes governam bem, e ela vai mal quando eles governam mal. Mesmo sendo laico, o Estado não pode se opor aos desígnios de Deus. O Estado laico não é Estado ateu. Então, é importante sim que assumamos a missão de leigos e façamos também o nosso santo apostolado na política, para que a moral católica, os bons costumes, a vida e a família sejam respeitadas e Deus seja glorificado. Assim seremos bem-aventurados, como diz o Salmo 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mesmo que não queiramos aceitar tal realidade, não estamos ausentes de tudo o que acontece conosco, pois pagamos impostos e deveríamos saber que eles devem retornar para nós como uma melhoria dos direitos que temos em favor da vida e na promoção do bem comum. Por exemplo, todos nós temos direito à saúde, à educação, à moradia, ao transporte público, à segurança, ao emprego, etc. Tudo isso, bem administrado, pode nos trazer uma boa qualidade de vida e, por consequência, melhores condições de exercer o nosso serviço a Deus e ao próximo. Porque, enquanto minha família tem o que comer, muitos estão passando necessidade. Enquanto minha família tem plano de saúde, muitas estão numa fila de um hospital. Talvez fechamos nossos olhos porque temos tudo e pouco nos importa o que passam os outros. A vida deles não é a minha. Mas a caridade cristã supera tudo isso e nos compele a contribuir com os desejos de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos tenham vida e tenham em abundância. Entre vós não deve ser assim. Jesus é enfático quando diz isto. Ele fala para cada um de nós. É importante notar que Jesus já sabia que o mundo iria estar contra a igreja e que haveria joio em meio ao trigo. Mas não quer que sejamos avarentos, orgulhosos e indiferentes. Por isso, é preciso que a comunidade cristã se fortaleça na fé e no discipulado do nosso Divino Mestre, para que sejamos capazes de testemunhar para o mundo como verdadeiros católicos vivem. Testemunhar a graça que nos vem do alto e que não se restringe aos templos, mas permeia toda a nossa vida e nossa sociedade, para que cada homem e cada mulher, imagem e semelhança de Deus, seja respeitado e reconhecido na dignidade da sua essência. É o nosso direito, é a nossa família, é a nossa vida, que depende do nosso comprometimento com Deus e com a sua palavra. Sabemos que todas as coisas devem se submeter à sabedoria divina, e isso inclui também as sociedades e os estados. É preciso saber que as leis e os valores do Estado servem para nos ajudar a criar disposições para buscarmos a nossa conversão e salvação.
Portanto, não podem se colocar contra a família e contra Deus. Vejamos o que diz o magistério da Igreja. Mesmo por entre dificuldades e incertezas, todo homem sinceramente aberto à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e com o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer na lei natural, escrita no coração, o valor sagrado da vida humana, desde o seu início até o seu termo, e afirmar o direito que todo ser humano tem de ver plenamente respeitado esse direito é que se funda a convivência humana e a própria comunidade política. A nossa vida está em risco, pois aquilo que era distante de nós agora está perto. Fome, guerra, desemprego e etc. Em numerosos países, os poderes públicos que resistem a uma liberalização das leis referente ao aborto são objeto de fortes pressões. Essa liberalização, disse, não violaria a consciência de ninguém, pois cada um ficaria livre para seguir a própria opinião a respeito. O pluralismo ético é reivindicado como consequência normal do pluralismo ideológico. Não se pode, contudo, invocar a liberdade de opinião para lesar o direito dos outros, especialmente seu direito à vida. A vida é um dom pleno de Deus a cada um de nós. Só sentimos os abalos contra esse dom quando passamos por ele. O jovem que se forma e não se emprega, a moça que aborta o seu filho com a ajuda do Estado e muitos outros. São os nossos direitos que devem ser respeitados. Mas para que isso aconteça, é preciso agir, formar grupos de oração, eleger pessoas que vão fazer da política um apostolado para a promoção do bem comum, verificando quem governa se age segundo a vontade de Deus. Nenhuma vida é plena quando tem os seus direitos violados. Para uma vida plena também é necessário plenitude em todas as etapas. Isso passa pelos cuidados com os nascituros, com a educação das crianças e formação dos jovens, meios dignos de vida para os adultos, sobretudo pobres e marginalizados, e, por fim, daqueles que estão com idade avançada, para que continuem integrados na família e no mundo. Políticas públicas, portanto, representam soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. Ela é a ação, Estado, que busca garantir a segurança e a ordem, por meio da garantia dos direitos, e expressam, em geral, os principais resultados oriundos da presença do Estado e na economia e na sociedade. Tudo isso só será possível se todos nos juntarmos e fizermos valer os nossos direitos, que possamos participar dos encontros que a Igreja oferece para nos esclarecer sobre este tema, possamos estar abertos e buscar conhecimentos que orientem a verdade e não nos deixemos manipular pelas falsas doutrinas, como a cultura da morte e do descartável, que deixam nossas vidas cada vez mais expostas ao mal. Entre vós não deve ser assim. Depois de ouvirmos um pouco sobre políticas públicas em defesa da vida, partilhemos sobre isso respondendo às seguintes perguntas. O que você pensa sobre os seus direitos? Eles são respeitados? Nem todos os direitos, no momento, estão sendo respeitados. Existem, por exemplo, questões de saúde, questões de segurança. O exemplo maior é o de hoje, da segurança pública, que está sendo desrespeitada no nosso Estado. Saúde, né? A gente cansa de ver nos hospitais, os corredores dos hospitais,
Conheço pessoas que estão ainda numa fila de espera, corredor de um hospital esperando uma cirurgia. Então, realmente, isso aí não está 6 meses para sendo ser. respeitado. Era uma coisa triste, horrível. A segurança, né? Hoje a gente não tem mais segurança em nenhuma parte, né? Em colégio, até em casa a gente não tem mais segurança. Nas ruas, nas igrejas, ninguém tem mais segurança. Tá todo mundo aí exposto à mercê dos assassinos, das pessoas das pessoas que querem só fazer o mal, que não acreditam mais em Deus, então vive só fazer o mal com os outros, né? Então a segurança ela está muito a desejar. Os nossos direitos estão a desejar, né? Porque a gente sai assim, a gente não sabe nem se vai voltar, né? Porque a segurança é muito zero mesmo. Isso, gente, se a gente pensar no plural. Agora, se a gente pensar nas minorias raciais, sociais, aí que os direitos estão sendo mais violados ainda. Os idosos têm direito ao transporte público? Nem tanto. Como é que ele vai subir naqueles ônibus daquele jeito? Muito Cadeirante. difícil, né? Principalmente quem é deficiente, né? Os deficientes físicos podem andar nas calçadas? Você defenderia os direitos de uma outra família, sabendo que ela está certa? Sem dúvida. Na hora eu defenderia sim uma família. Principalmente as pessoas que têm menos conhecimento, né? Nós, como cristãos, cidadão que debate sobre a questão dos direitos da família, a gente tem mais do que a obrigação de alertar as famílias o direito e o dever de cada um. Eu acho que com certeza eu defenderia sim. Eu particularmente defenderia. Principalmente sabendo que ela está com os seus direitos, né? Isso. Isso é que é o mais importante para a sociedade, reivindicar seus direitos, né? Porque o direito tem que ser respeitado. E atualmente esse direito está sendo tirado de várias maneiras, né? Até mesmo porque as pessoas não conhecem a verdadeira lei, né, dos seus direitos. Infelizmente, muitas pessoas são ignorantes em procurar o direito na lei. A nossa Constituição está bem clara aí dizendo, né, o que eu tenho como direito e como eu tenho como dever. Então, muitas vezes o cidadão, ele ignora essa lei que é o direito dele, infelizmente, né? Inclusive, eu acho que a gente deveria procurar essas organizações de defesa dos direitos. Existem, eu conheço várias organizações, inclusive advogados aposentados, juízes aposentados, dentro da nossa igreja, que estão dispostos a fazer essas defesas. Então vamos apoiá-los, vamos fazer a ponte, juntar aquelas pessoas que estão sem os direitos reconhecidos e levar até essas pessoas para que uns ajudem os outros. Você vê a política como uma elevada forma de caridade, como diz o Papa Francisco? Bom, aqui por definição, a política deveria ser uma forma de caridade, porque ela deveria estar a serviço do bem comum, o que é uma caridade. Infelizmente não é a realidade que vivemos, mas é por isso que o Papa fala nisso, ele está querendo trazer à luz a nossa reflexão, exatamente essa forma de fazer política, como caridade, não como defesa dos interesses pessoais ou de grupos. Se os políticos, eles, porque a maioria não é católico, né? Se eles ouvissem a voz do Papa, com certeza ia mudar muita coisa na política. Porque a caridade, ela vem mais da igreja, né? Dos irmãos que estão caminhando, sempre tem a caridade. Então, se eles vissem, se eles fossem, ouvissem a voz do Papa, a voz de Deus, com certeza as coisas mudariam muito na nossa política. Ia ter caridade.
porque eles estão lá, estão fazendo, muitas vezes não pensa nem no outro, pensa mais em si, né? Então, a partir do momento que a pessoa passa a refletir e fazer ser uma pessoa, eu vou fazer caridade, eu vou querer fazer uma caridade que vai servir para os outros. Então, tudo dava certo, mas realmente eles não escutam a voz de Deus, nem todos, mas a maioria pensa só em si, no seu próprio interesse. Também que a gente pode, assim, frisar, né? O que acontece, que a gente vê uma política assistencialista. Mas por que acontece dessa forma? Porque não tem onde se recorrer. Muitas vezes as pessoas, é a única, vamos dizer assim, é a única abertura que elas têm, é a única possibilidade que elas têm. E muitas vezes realizar algo pequeno mesmo, mas que precisa contar com a ajuda de alguém. E acaba se dando essa política assistencialista porque, né, uma política, vamos dizer assim, mais séria, né, mais competente, né, mesmo, a palavra Isso, correta seria essa mesmo. mais competente, né, Mais competente, que tivesse realmente mais atendesse às honestidade, necessidades, né? Tivesse a sua honestidade, um compromisso, né, compromisso com a sociedade, com a família, aí assim, esses direitos iam ser bem respeitados e ser válido para todas as famílias, né? É porque o assistencialismo ele se dá por falta da presença do Estado que não cumpre o seu papel, não faz a sua obrigação. Então, o assistencialismo nasce dessas necessidades. Então, um vai puxando o outro, o pequeno precisa, vai atrás do maior e começa a rodar a função de assistencialismo. Se você fosse uma autoridade, pensaria mais em você ou nos outros? Claro que a função da autoridade é pensar totalmente nos outros. Ela não foi constituída a autoridade para pensar nela mesma. Senão não precisaria ser uma autoridade. Até a própria palavra já exprime esses conceitos. Agora, recentemente eu ouvi uma coisa muito interessante que eu gostaria de colocar. Se eu não me engano foi... Bom, esqueci. Mas, ele quer dizer o seguinte: a política existe para o bem comum. Senão não precisaria de política. Tá? Se todos nós vivêssemos num paraíso, não precisaríamos de políticas nem de políticos. Políticas aí não no sentido de masculino e feminino, mas de ações dos políticos. Então, vamos pensar assim, a política existe exatamente para gerir esses conflitos que nasceram dentro da sociedade. E a família é a instituição mais atacada, mais pressionada e mais sofre pressão. Então, com esse foco que a gente deve olhar a política cristã. E aí é o seguinte, dentro das instituições políticas, dentro da Câmara, dentro do Senado, existe bancada de tudo quanto é coisa. Bancada da bala, bancada do boi, bancada não sei de quê, mas não existe uma bancada católica. Bancada da família. Ou uma bancada que defende a diretamente família. Então, gente, eu acho que a maioria dos congressistas tem uma religião, geralmente a religião cristã, mas eles não estão lá defendendo a igreja, não defendendo as políticas da igreja. Eles estão lá defendendo a política de outros grupos. O que você diria para uma pessoa que não acredita mais na política? Essa pessoa que ela não acredita mais na política é porque ela já perdeu todas as esperanças nos políticos. Muitas vezes as pessoas nem não quer saber de política, não vai debater, não quer saber. Muitas vezes porque ela está muito decepcionada com tudo que acontece. Tudo a gente só vê, assim, porque na política ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas a gente costuma ver só mais o lado que não é muito bom.
Aí a política, ela é... Se você não quer entender, você não quer nem você não quer saber se a política é boa, se a política é ruim. Você tem que compreender ela para poder você debater. Você tem que estar dentro. E a política eu acho que a gente tem que debater para poder a gente entender melhor o que é a política. Aí se você não quer saber, muitas vezes você está desinteressada, muitas vezes é por desinteresse seu e muitas vezes é porque você está decepcionada. Não quer nem saber. Agora, Quer debater. essa decepção, a pessoa decepcionada, ela teve algum motivo, alguma razão. Um deles pode ser a falta de conhecimento, de saber o que é a política. E o próprio seus direitos, ele foi tirado. Pronto, mas vamos seguir. A pessoa acha que política é simplesmente atender os seus próprios interesses. Mas a política não é isso. O político não está lá para me dar aquilo que eu quero. Ele está lá para desenvolver políticas públicas a sociedade. Para a sociedade, que atenda a todos, não a um grupo específico. Tem gente que se decepciona porque não conseguiu o emprego que ele estava esperando do padrinho. Entendeu? Então isso aí pode ser uma forma de decepção. Também pode ser uma decepção, mesmo a pessoa esclarecida que espera algumas coisas, como no momento tem muita gente decepcionada, incluindo eu. Se decepcionou muito já com os políticos. Entendeu? Mas essa decepção não pode gerar inação. Eu acho que. Peraí. Tem que dar o... Eu diria para essa pessoa que ela tem que acreditar, porque é na política que é constituído os nossos direitos. Exato. É lá que os políticos vai trabalhar na educação, vai dar direito na educação, na segurança e na saúde. São esses três setores que a política hoje, ela trabalha, onde tira os seus orçamentos do ano, é eles que decidem, né, para ter mais verba para o Estado, para trabalhar dentro dessa, principalmente da educação. Então, na política, que é liberar essas verbas para que possa o Estado, o município, trabalhar dentro dessa verba, que ele possa dar esse direito. Então, ele não pode ter desacreditado na política, e sim acreditar nos políticos, porque nós, apesar dos pesares, mas a política em primeira mão, que funciona toda essa máquina administrativa para dar impulso para os casos que acontecem. Nós não podemos perder o foco da política pública, né? Das políticas públicas, na questão da dignidade humana. Porque a família onde existe a dignidade, vai existir menos conflitos, menos violência, menos problema. Então, até essa questão da violência, Gilson, não deveria ser uma pauta de prioridade. O que deveria ser prioridade? Educação, saúde e emprego, para tornar a vida dessas famílias digna, né? E é justamente nesse ponto da não dignidade humana, né, que as pessoas vão perdendo essa confiança, né, essa credibilidade. E a Albana foi muito feliz, né, quando ela falou na falta de esperança. Perdeu a esperança, porque ela não vê mais saída, né? Ela não vê mais oportunidade, ela não vê mais possibilidades de mudar de vida e que perpassa pelas políticas públicas. Inclusive, tem umas notícias recentes aí de que mais de 4 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Então, onde fica a autoestima, a dignidade dessas pessoas, que a família está lá esperando por ele, procurando emprego e não desistiu, porque não existe mais. Aí aumenta, né? Como a gente A está vendo, é muito violência, comum. Aumenta a violência, aumenta o suicídio, O o desespero das famílias. As famílias hoje estão preocupadas com isso. Se a pessoa não tem como Sustentar sua própria sustentar família. sua família, a pessoa não tem como chegar num posto de saúde e ter um médico que ele atenda, né?
É uma demora imensa. Se a pessoa tiver com um problema de saúde grave, ela vai morrer e não vai ser atendida, porque não tem. A pessoa tem que dar de comer a sua família, seus filhos. Não tem nenhuma porta aberta, então ela vai pensar em quê? Acreditar mais em nada, vai pensar em morrer. Agora, e é muito interessante, viu, aqui para eu não perder aqui o foco, né? Que nós estamos vivenciando o Setembro Amarelo, né? E onde se dá o maior índice de suicídios? Jovens. Os jovens, adolescentes. Por quê? Porque é justamente o momento, né, da sua fase evolutiva humana, né, vamos dizer assim, onde ele tem anseios, né, mudança de vida, comportamento. E aí ele não vê nada de novo na vida, né, nenhuma perspectiva. E aí como é que fica esse jovem, né? Tem também um outro grupo, eu vi agora recentemente no México, no Chile. A maioria dos suicídios é nos idosos, porque eles não têm mais aposentadoria. Então o que acontece? Quando eles chegam lá, ou vão ser sustentados pela família, ou então se suicidam para não se tornar um peso para aquela família. Porque a aposentadoria deles foi cortada, exatamente como está sendo feita a nossa. Mas veja só a responsabilidade nossa como cristão, né? Levar essa cidadã a acreditar na política. Gente, não é um trabalho fácil. É um trabalho de catequese. A gente vai informar, catequizar da maneira que ela tenha essa esperança de volta. Ela tem os seus direitos adquiridos. Mas não é fácil. É um desafio do século XXI, né, que a gente está passando nesse momento. Levar essa esperança. E agora que já discutimos as questões desse encontro, né, precisamos assumir o compromisso de participar das discussões, seminários, votações e atos públicos, sobretudo quando se trata de assuntos relacionados à defesa da vida em geral e, especialmente, sobre a defesa da vida do nascituro. Esperamos vocês para o próximo encontro. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelo carinho e atenção. Dai-nos a graça de permanecermos firmes na fé, em consonância com a Igreja que nos orienta e nos capacita nos teus ensinamentos. Não permita que sejamos omissos aos problemas do tempo atual e nem nos afastemos dos teus mandamentos, pois o magistério, as Escrituras e a Eucaristia nos ensinam tudo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas famílias, fruto de tua bondade, que possamos ser unidos, firmes na convicção de que a vida é uma prioridade no seio familiar, que nunca duvidemos de seu amor e possamos difundir a tua palavra a todas as famílias que precisam de nossa ajuda. Amém. Senhor, aqui neste momento, te pedimos pelos nossos filhos, os jovens de nossa comunidade, nossos idosos. Peçamos também pelos nossos governantes, para que todos sejam guiados pela luz da Sagrada Família e pela força que emana do vosso coração. Só assim nós seremos verdadeiramente libertados pelo direito e pela justiça. Amém. Senhor, nós te pedimos que envie a vossa paz sobre nós para construirmos um mundo melhor. Retire do nosso coração toda forma de competição, de inveja, de orgulho próprio, para sermos filhos que amam, que partilham, que vivem a tua misericórdia, apesar de todos os problemas. E nos ensine a confiar em vós. Amém. Senhor, que o teu Santo Espírito oriente todas as pessoas que se empenham em divulgar os temas do Hora da Vida e o tema da campanha da fraternidade.
para que sejam iluminadas e, mesmo com as desavenças, nunca desistam de caminhar, pois Jesus também passou por isso e nunca desistiu. Amém. Peçamos à Virgem Maria que abençoe os nossos lares, proteja os nossos filhos e nos oriente na melhor decisão. Faça-nos sempre perguntar ao Espírito Santo quando tivermos dúvidas a respeito do dom da vida, pois ele é a própria vida que emana dentro de nós. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.